Carta aos Efésios, capítulo 4, vamos ler do versículo 17 até o versículo 24, está bem? Muito feliz poder estar aqui com os irmãos hoje e poder compartilhar a palavra de Deus. Diz assim um texto bíblico: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concedeu, ou concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar? Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma das doutrinas mais básicas da nossa fé. Que nós, homens e mulheres, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fomos criados assim, para refletir a imagem de Deus no mundo que Ele criou. Após criar todas as coisas, os irmãos lembram, Deus cria a humanidade e coloca neste mundo a humanidade, que deve refletir a imagem de Deus. Mas você lembra também, de acordo com o capítulo 3 de Gênesis, que esta humanidade, ela pecou. A gente chama isso de queda. Ela caiu da sua posição que tinha diante de Deus. Portanto, a humanidade que antes não possuía pecado, podia refletir a imagem de Deus em relação ao outro, em relação a Deus e em relação à criação como um todo. A partir de Gênesis 3, esta humanidade não soube mais viver no mundo de Deus e refletindo a sua imagem. O pecado, por assim dizer, afetou toda a estrutura humana. Homens e mulheres e crianças, ao nascerem, nascem com a marca do pecado. Então, o que a gente tem em Gênesis 1, 2 e 3 é que Deus criou uma humanidade boa para refletir a sua imagem no mundo que Ele criou, mas em Gênesis 3, essa humanidade não soube mais viver de acordo com a palavra de Deus. Portanto, a partir de Gênesis 3, a humanidade perdeu aquilo que é chamado de justiça e retidão. O homem que foi criado justo, isto é, capaz de se apresentar diante de Deus sem culpa, ao mesmo tempo de andar no mundo de Deus de maneira reta. A partir de Gênesis 3, essa humanidade perdeu estes dois elementos, a justiça e a retidão. Depois de Gênesis 3, aliás, de Gênesis 3 até Apocalipse, o que temos na narrativa bíblica e tudo o que foi escrito para a humanidade é como Deus está redimindo uma humanidade caída, uma divisão temática que a gente pode fazer da Bíblia, além desta que vocês já conhecem, Antigo e Novo Testamento, é que em Gênesis 1 e 2 temos uma humanidade boa e capaz de viver no mundo de Deus sem a presença do pecado. Mas de Gênesis 3 em diante, a humanidade não soube mais, de maneira que, a partir de Gênesis 3, especialmente do verso 15, verso 8 ao verso 15, é o que Deus está fazendo para redimir, isto é, para salvar um homem perdido. E é sobre isso que gostaria de falar com os irmãos hoje.
o texto que li fala exatamente sobre isso. Como podemos refletir a imagem de Deus, ou viver refletindo a imagem de Deus no mundo caído? Esse é o tema do nosso sermão de hoje. Eu quero agora que você leve seus olhos ao texto e vamos perceber de que forma o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, mostra que existe uma maneira correta de viver no mundo de Deus, mesmo sendo o mundo caído, refletindo sua imagem. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito interessante. Ela possui 6 capítulos. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo descreve, mostra como Deus nos salvou. Ele expõe uma série de doutrinas, uma série de conteúdos que compõem a nossa fé. A partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo vai relacionar este conteúdo conosco, ou mostrar como podemos viver o conteúdo da fé, a fé bíblica, no mundo de Deus. A expressão mais corriqueira, mais presente no capítulo 4, 5 e 6, é o modo como os efésios deveriam viver, é o andar, é o viver. Essa é a expressão mais valiosa destes capítulos. Portanto, eu acredito que o tema central de Efésios é a igreja. É sempre muito difícil resumir uma carta num tema. A gente tem vários temas ao longo da carta aos Efésios, mas parece que há um certo consenso que Paulo está escrevendo um conteúdo para a igreja. Então, parece que o tema geral da carta de Paulo aos Efésios é a igreja. Ele está definindo a igreja, como a igreja foi salvo, o que Deus fez para salvar a sua igreja, como essa igreja deve viver, refletindo as doutrinas bíblicas, uma convicção bíblica verdadeira, como ela deve se expressar e se relacionar com Deus, com o outro no mundo de Deus. Então, pensando neste tema, que é como devemos refletir a imagem de Deus no mundo, eu gostaria agora que você percebesse que, em primeiro lugar, Paulo mostra que existe um contraste, uma nítida diferença entre o modo, a forma que um cristão vive e que um não cristão vive. A maneira que um cristão se porta diante de Deus no mundo é completamente oposta, diferente à maneira como uma pessoa que não conhece Deus, não foi afetado pelo Evangelho, se porta no mundo. Então, veja comigo o verso 17, por gentileza. Diz assim o verso 17. Isto, portanto, especialmente a parte A, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Em primeiro lugar, fica claro, a partir do verso 17, que Paulo estabelece um contraste. Mostra que o modo como os efésios, a igreja em Éfeso, deveria viver era completamente diferente da maneira como os gentios, isto é, aqueles que ainda não conheceram o Evangelho, deveriam viver. Antes de descrever o modo como os efésios deviam viver, as características de um cristão que vive refletindo a imagem de Deus, Paulo mostra que é nítido, é clara a diferença entre um cristão e um não cristão. Não é subjetivo, não é, eu não sei mais ou menos, eu não compreendo, eu não tenho dados objetivos. Não, antes de desenvolver melhor, Paulo diz o seguinte: isto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. Existe uma nítida diferença, ou um contraste, entre uma maneira cristã de viver ou de se portar no mundo, que é completamente oposta a maneira ímpia de viver. Eu poderia explorar isso em várias áreas
na ética bíblica, por exemplo, existe uma maneira correta do cristão se portar. Aliás, existe uma ética bíblica. Se existe uma ética não bíblica, existe uma ética, isto é, existe um modo de viver, um conglomerado de valores éticos cristãos ou judaicos cristãos que norteiam a maneira como devemos nos portar no mundo. Por que Paulo faz isso aqui com a igreja de Éfeso? Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor, uma das mais importantes. Éfeso tinha, a igreja de Éfeso tinha muitos membros. A gente não sabe exatamente a quantidade de pessoas, mas aqueles irmãos, muitos daqueles irmãos que faziam parte da igreja, muito recentemente serviam a outros deuses, adorava deuses como a deusa Diana e tantos outros deuses. Em Éfeso havia cultos a outras entidades. Muitos desses irmãos da igreja anteriormente tinham vidas completamente desregradas. Então, em primeiro lugar, Paulo mostra que uma vez que o evangelho afetou essas pessoas, o evangelho alcançou essas pessoas, esses irmãos deveriam entender que, a partir daquele momento, o evangelho mudou suas vidas. E o modo como eles viviam, a estrutura de casamento, a ética bíblica, o modo como se tratava a esposa, a maneira como se faz negócio, como se vende, como se compra, é distintamente oposta, diferente a uma maneira, ou a maneira do ímpio fazer tudo isso. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que é nítido a diferença entre um cristão e um não cristão. Em segundo lugar, Paulo vai descrever o modo como um ímpio vive. Agora sim, com dados objetivos, ele vai estabelecer o contraste, vai mostrar as diferenças. Veja comigo então, a partir do verso 17, logo na parte B do versículo, até o verso 18 e 19. Como os ímpios vivem? Como um homem sem Deus, sem a luz do Evangelho, que ainda não nasceu de novo, vive? Veja comigo então, a partir do verso 17, parte B. No início do verso 17, ele diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como gentios. Nosso primeiro ponto. Aí ele diz, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Você observa algumas frases ou características como Paulo descreve um ímpio. Em primeiro lugar, ele descreve um ímpio que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa expressão toda significa literalmente uma vida fútil, falsa e sem valor. É assim que Paulo descreve um homem sem Deus. Sua vida é fútil, falsa e sem valor. Ele continua, obscurecidos no entendimento ou o coração. Literalmente, a ideia é que vivem privados da luz do Evangelho. Eles vivem em completa escuridão. A imagem aqui é que eles estão mortos. Se você voltar uma página na sua Bíblia, no capítulo 2, Paulo começa a descrever isto. A imagem ali é de alguém que está morto. Veja o capítulo 2, por exemplo, verso 1. Ele lhe deu vida. Paulo está descrevendo a vida pregressa dos efésios. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A imagem que o Novo Testamento traz para descrever uma pessoa que não nasceu de novo ainda, uma pessoa que não foi afetada pelo Evangelho, uma pessoa que continua em Adão, o nosso representante, é uma pessoa morta. A imagem é de uma pessoa que nunca recebeu a luz do Evangelho. Essa é a imagem. É assim que o Novo Testamento descreve um homem que reflete sua própria imagem, não a imagem de Deus, sua própria imagem. Paulo continua,
Uma outra expressão que aparece ainda no versículo 18. Separados da vida de Deus por causa da ignorância. A imagem que essa expressão traz é de pessoas cegas, entregues a si mesmo. É assim que Paulo, irmãos, descreve um homem que reflete sua própria imagem. E a consequência disto tudo está logo aí no verso 19. Atente, por favor. No verso 19 ele diz: assim, tendo se tornado insensíveis, ele conclui, né? Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, a conclusão do apóstolo é que uma pessoa que tem um entendimento obscurecido, vive na vaidade dos seus próprios pensamentos, todas essas características desembocam ou têm como conclusão óbvia é que elas estão entregues a si mesmo. A imagem desses versos lembra muito Romanos 1. Veja, alguém disse que uma das maiores penalidades que Deus pode aplicar à vida de uma pessoa em vida é deixar que ela siga o próprio curso de sua vida. Uma das maiores penalidades que Deus pode aplicar a uma pessoa ainda viva, né, aqui, agora, é dizer: você tem razão, viva de acordo com a sua maneira pessoal, viva de acordo com os seus próprios pensamentos. Aliás, literalmente Deus não intervindo ou não interferindo na vida dessa pessoa. Se a imagem do capítulo 2 está certa e Paulo está descrevendo a irmãos efésios que anteriormente estavam mortos, então, literalmente, alguém que está nessa condição é alguém que continua morto. Essa é a imagem que o Novo Testamento traz ou descreve uma pessoa que reflete sua própria imagem, a imagem de um homem e de uma mulher morta. É dizer, é verdade, você tem razão. Dê asas à sua imaginação, simplesmente viva de acordo com o que você sente. Aliás, isso é muito característico do nosso momento agora. As pessoas, elas têm se definido a partir do que elas sentem. Então, o modo como eu me sinto, o sentimento que eu acredito, o modo como eu me sinto, determina a maneira como quero viver. A linguagem do sentimento tem sido uma linguagem evocada por muita gente no nosso tempo. O que me define é como eu me sinto, é o sentimento. O Novo Testamento vai dizer que essa pessoa é uma pessoa que reflete sua própria imagem, a imagem de um homem e de uma mulher morta. Agora Paulo vai descrever como nós devemos viver. Antes, ele mostra que os efésios, aquela igreja, foi ensinada em algum momento no passado a viver de um modo. Então, antes de Paulo apresentar um modo como nós devemos viver, ele diz que nós fomos ensinados a viver desse modo. Veja comigo então o versículo 20 e 21. E agora, usando uma conjunção aí, ele vai dizer, mas, no entanto, verso de número 20, mas, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo, novamente, ele ressalta o contraste. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Duas expressões devem ser destacadas nesses dois versos. A primeira está aí no verso 20. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Essa expressão é importante para nós. A segunda expressão é o tedes ouvido e nele foram instruídos. As irmãs e os irmãos que são da educação estão familiarizados com essas duas expressões. Essas duas expressões trazem a imagem de ensino, foram discipuladas, foram ensinadas. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha,
Antes de descrever o modo como vocês devem viver, eu queria dizer a vocês que vocês já foram ensinados sobre isso. No passado, quando vocês foram encontrados pelo Evangelho, vocês foram ensinados a viver desse modo. Paulo está relembrando o ensino que eles tiveram muito tempo antes. É possível até que Paulo esteja se referindo ao dia ou à experiência dos efésios do seu nascimento, ou do dia em que eles conheceram o Evangelho. E a imagem dessas duas expressões é a imagem de uma sala de aula, literalmente. É a imagem de uma sala de aula, de um professor que está à frente e de pessoas que estão sentadas ouvindo os primeiros ensinamentos sobre como viver, ou melhor, a sala de catecúmenos, a sala de novos membros. Essa é a imagem que Paulo está descrevendo. Lembram que lá no passado, vocês, antes de confessarem sua fé publicamente na igreja, vocês aprenderam sobre as primeiras lições da fé cristã. O discipulado, vocês aprenderam o que é a fé cristã, o que é o Evangelho. Vocês lembram de Atos 19, quando Paulo esteve pregando em Éfeso, e naquela ocasião, publicamente, muitos dos efésios foram à praça pública da cidade e publicamente queimaram seus livros de magia, seus livros de feitiçaria, né? Está lá no capítulo 19 de Atos. Muito tempo antes, por algum tempo, Paulo esteve pregando nessa cidade e muitos desses irmãos, publicamente, foram à praça pública, uma espécie de avivamento. Eles publicamente, como demonstração de sua entrega a Cristo, como demonstração de sua conversão, eles queimaram seus livros de magia. Muitos daqueles irmãos, no passado, eles serviram outros deuses. Então, Paulo agora diz o seguinte: vocês já aprenderam sobre isso. Então, eu gostaria de lembrá-los sobre isto que vou falar agora. Agora, Paulo mostra como nós devemos viver. Veja comigo, então, o versículo 22, 23 e 24. Verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, veja, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Há três expressões nesses três versos que devem chamar a nossa atenção. Então, no nosso terceiro ponto, Paulo está descrevendo como nós devemos viver, como os efésios deveriam viver. Em primeiro lugar, eles deveriam viver como homens e mulheres já transformados. Preste atenção nesses três verbos que aparecem nos três versos. Deixar de lado a velha natureza, deixar renovar o espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza. Em primeiro lugar, Paulo diz que, como homens e mulheres já transformados pelo poder do Evangelho, é que eles deveriam viver. Veja, o verso 22, vos despojeis do velho homem. A imagem aqui dessa expressão é que essa é uma ação que Cristo fez por eles no passado. Esse despojamento da velha natureza ou do velho homem, dependendo da linguagem, da versão que você esteja utilizando, tá a velha natureza ou o velho homem. Aliás, na verdade, Paulo está falando do homem morto que foi afetado pelo Evangelho. Paulo está descrevendo a natureza, o nosso status diante de Deus. E a ideia desse verbo é que no passado, Cristo já
nos transformou ou mudou a nossa natureza. Irmãos, isso não é algo que eu e você consigamos fazer ou conseguimos fazer. Nós não temos capacidade por nós mesmos de mudar uma natureza. Lembrem que eu disse no início que todos nós nascemos prontos para nos relacionar com Deus nessas várias esferas que Ele nos colocou em relação a Ele, em relação ao outro, em relação à sua criação. Mas o pecado mudou o nosso status interno de homens vivos ou criação boa, nos transformou numa criação caída, isto é, perdemos a nossa comunhão com Deus. O que Cristo fez na cruz foi exatamente isso. Ele mudou o nosso status interno, isto é, Ele mudou nossa natureza. Isto não é algo que a gente é capaz de fazer via as nossas próprias obras. Não é fruto de uma oração fervorosa que a gente faz, ou fruto de alguma ação, por mais boa que seja. Isso não é fruto de uma obra nossa. Isso Cristo já fez. Essa é a ideia do vos despojeis do velho homem. Essa é a ideia. Cristo, quando morreu na cruz por nós, Ele mudou o nosso coração. Ele transformou nosso coração de pedra para pegar uma nova imagem bíblica e nos deu um coração de carne. Cristo, quando morreu por nós, nos justificou, Ele se apresentou diante de Deus e mudou o nosso status quando Ele nos declarou justo. Essa não é uma obra nossa, é uma obra de Cristo por nós. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são agora homens e mulheres que foram despojados ou foram transformados de velho homem para um novo homem. A segunda expressão está aí no verso 22, verso 23. Devemos viver em constante renovação. Se, em primeiro lugar, Paulo mostra que nós já somos novas criaturas, agora ele diz que este homem, eu e você, devemos continuar em constante renovação. Veja comigo, então, o verso de número 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Essa é a expressão que Paulo usa. Essa é uma doutrina que vocês devem conhecer muito bem. Se no passado Cristo nos transformou em novo homem, nova mulher, agora o Evangelho continua em operação em nós. Existe uma doutrina chamada de doutrina da santificação. Se por um lado Cristo já nos justificou, ou seja, nos declarou justo quando Ele morreu por nós, por outro lado, Ele nos convida a viver em renovação de vida, isto é, comprometidos com um processo de santificação. O que eu estou dizendo é que a graça que nos libertou do poder das trevas é a mesma graça que continua em atividade em nossa vida agora, por meio de uma outra obra que Cristo está fazendo em nós, por meio do Espírito Santo, chamada de obra da santificação. A graça que nos libertou é a mesma graça que nos mantém de pé. É por isso que semana após semana nós somos expostos à palavra de Deus. É por isso que semana após semana somos convocados a cultuar a Deus e por meio dos meios de graça, Deus não só clareia a sua graça para nós, Ele nos capacita a responder com fé e obediência por meio do seu Santo Espírito. Então Paulo está dizendo, olha, se por um lado Cristo já salvou vocês, e é verdade isso, Ele mudou o status interno de vocês, por outro lado, o Espírito continua em atividade na vida de vocês. Diz o versículo 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E por fim, veja como Paulo descreve o modo como devemos viver. Devemos viver refletindo a imagem de Deus. Versículo 24, presta atenção, por favor.
e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você prestou atenção nesses 3 verbos? Despojar, renovar e revestir. Essas expressões foram tiradas por Paulo do mundo da têxtil. A ideia, eu diria, do mundo da moda, mas é um pouco anacrônico, né? Mas a ideia é de uma pessoa que vestia roupas rasgadas, roupas maltrapilhas. Sabe quando você trabalha na roça, vai, né, na chácara e trabalha o dia todo com aquela roupa própria da roça, meio rasgada, uma botina mais simples, uma roupa mais de serviço, e chega em casa, precisa tomar um banho e mudar a roupa para sair para a igreja ou mesmo ficar em casa. Essa é a imagem de Paulo. A imagem aqui é de alguém que estava vestindo roupas maltrapilhas, roupas sujas, e está recebendo novas roupas. Essa é a imagem. E para descrever essa imagem, ele nos leva novamente a Gênesis 3. Em Gênesis 3, 2 e 3, como eu disse, 1 e 2 descreve uma humanidade boa, refletindo a imagem de Deus de maneira íntegra. Mas em Gênesis 3, no relato da queda, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles pecaram, você lembra? Logo no verso 8, Adão e Eva fogem da presença de Deus. E o que eles fazem? Eles tentam confeccionar roupas de folha. Vocês lembram disso? Eles tentam confeccionar roupas, pegam ali as folhas e vestem para se apresentar diante de Deus. Eles estão com vergonha, estão tomados de culpa e tentam confeccionar roupas. Mas quando Deus chega, capítulo 3, verso 8, Deus vai ao encontro de Adão e Eva e os encontra. Aliás, essa é a primeira vez na Bíblia que Deus vai ao encontro do homem. Isso não acontecia antes. Gênesis 1 e 2 não descreve um homem se escondendo de Deus. Mas pela primeira vez, a humanidade que tenta se esconder de Deus, tem Deus indo ao seu encontro. Esse é o primeiro movimento de Deus em direção a um homem perdido e tentando se esconder de Deus. Deus vai ao encontro do homem e vê que as roupas são insuficientes para tampar sua nudez e mata um animal e confecciona da pele desse animal roupas e eles se vestem. A imagem que Paulo traz a nós aqui é a imagem de uma humanidade nua e Deus está confeccionando roupas adequadas para que essa humanidade possa se apresentar diante dele. Na minha introdução, eu disse aos irmãos que uma das consequências da queda é que a humanidade perdeu a justiça e a retidão. O que é justiça? Justiça é a capacidade de se apresentar diante de Deus sem culpa. Esse é o conceito de justiça das Escrituras. É alguém poder se apresentar diante de Deus sem nenhum delito, sem nenhuma culpa, sem nenhuma transgressão. Independente do conceito jurídico que é apresentado hoje, esse é o conceito teológico de culpa ou de justiça. O homem, ele não é justo por si mesmo depois da queda. Agora, Paulo diz que, e retidão, né, é a capacidade do homem andar corretamente diante de Deus. Agora, depois de muito tempo, Paulo escrevendo a uma igreja lá na Ásia Menor, ele diz o seguinte: a obra que Cristo está realizando na vida de vocês e que ele irá concluir daqui a algum tempo, na glorificação, é a obra de restabelecer completamente a justiça e a retidão que vocês perderam. Veja, eu vou ler o texto novamente, verso 24. E a se revestir de uma nova natureza, criada, de que maneira? Segundo Deus.
Aí ele classifica, ele descreve em justiça e retidão, procedentes da verdade. Escute uma coisa. O que Cristo fez por nós, quando suspenso na cruz, morreu por nós, foi nos dar uma retidão que nós não somos capazes de confeccionar. Esse tipo de roupa, esse tipo de vestimenta, e essa é a imagem de Paulo. A imagem de Paulo é que Cristo nos deu roupas adequadas para se apresentar diante de uma grande autoridade. Portanto, a justiça que temos não é uma justiça própria, não é uma justiça que nós fabricamos, assim como as roupas dos nossos primeiros pais. É uma justiça que Cristo confeccionou e nos deu. Ele nos declarou justo. Ele não nos transformou em justos. A expressão correta é declarar justo. Afinal, os irmãos sabem, a gente continua sendo pecadores. Aliás, esse é um lema da reforma. Somos simultaneamente pecadores e justos. Somos justos porque Ele nos declarou justo. É só isso. Ele declarou a gente justo. Não baseado em nós, mas baseado no que Ele fez. Somos pecadores porque o pecado ainda continua fazendo parte da nossa estrutura física, psíquica, moral. O pecado ainda faz parte da nossa vida. No entanto, estes pecados não são mais capazes de nos tirar da eternidade. Esses pecados não são capazes mais de nos penalizar. Cristo nos livrou da penalidade do pecado. O pecado, ele é uma agressão grave contra Deus e vai continuar sendo. Ele é um acidente na nossa vida. A promessa bíblica é que na glorificação, Cristo elimine todo tipo de rastro do pecado de nós. Essa é a esperança bíblica, e é nisso que a gente acredita. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele nos vestiu de vestimentas adequadas, a verdadeira justiça e a verdadeira retidão. A humanidade que não sabia mais andar no mundo de Deus, refletindo sua imagem, agora pode refletir sua imagem, mesmo no mundo caído. Porque nós refletimos não a nossa própria imagem, com as roupas que a gente confecciona, mas refletimos a imagem de Deus baseado na imagem, refletimos a imagem de Deus, a imagem de Cristo, que está sendo forjada em nós. Eu tenho duas aplicações para nós, e eu termino aqui. A primeira aplicação que quero deixar conosco hoje é que existe uma maneira distintamente cristã de viver no mundo, que é completamente diferente da maneira como um homem sem Deus vive. Um cristão é conhecido, é visto no mundo, em suas várias áreas, nos vários âmbitos da sua vida, por meio da obra de Cristo nele. Existe uma maneira correta, como eu disse, de viver o casamento que Deus nos deu. Existe uma maneira correta de negociar, de viver no mundo, em várias áreas da vida. Então, se identifica um cristão por meio da obra que Cristo está fazendo em sua vida. É completamente oposto. É viver à luz do Evangelho. Uma outra aplicação para nós é que a obra que Cristo realizou na cruz por nós é uma obra concreta, ela já é uma realidade. Não precisamos esperar o futuro, ou a identidade cristã não é algo que vai vir, é algo que já possuímos. A ideia do verso 24, é de uma obra que Cristo já executou. Isso já deve ser uma realidade na nossa vida agora. Isso não virá quando formos mais maduros, quando a gente conhecer muito de Bíblia, ou de teologia, ou tivermos muito conhecimento. Paulo escrevia para irmãos recém-nascidos, ou novos convertidos, que já sabiam
a maneira correta de se portar no mundo. Então, o Evangelho com a qual nós nos comprometemos e que está ativa em nossa vida, é um evangelho que deve ser vivido agora. A ética bíblica, novamente, o modo de viver no mundo já deve ser uma realidade na nossa vida agora. Isso independe do lugar em que a gente está, na igreja, no trabalho, em casa. Irmãos, o evangelho está sempre lembrando isto para nós. A necessidade de refletir a imagem de Deus em qualquer área da nossa vida é uma necessidade urgente, não é algo que deve vir amanhã, daqui a algum tempo, mas é algo que deve ser praticado hoje, aqui e agora. Vamos orar?